Olá, meu nome é Pedro e hoje eu vou fazer uma resenha sobre O Cão dos Baskerville do Arthur Conan Doyle. Bom, antes de falar do livro, eu acho que é importante falar um pouco do autor. Arthur Conan Doyle foi nascido em Edimburgo, na Escócia, em 22 de maio de 1859. Ele, depois disso, morreu em 7 de julho de 1930 e, durante a vida, ele recebeu o título de Sir da Coroa Britânica. Bom, apesar de muita gente conhecer a obra do Conan Doyle pelos contos que ele fez do Sherlock Holmes, que eram aqueles contos curtos e compilados em livros e vendidos dessa forma, ou às vezes até... Na verdade, na época do lançamento dos contos, eles saíam, se eu não me engano, semanalmente em revistas, e aí mais tarde foram compilados e vendidos em livros. Mas apesar desses contos, acho que na minha opinião é a parte mais interessante do trabalho do Conan Doyle, que são os romances que ele escreveu. E ele tem 4. Tem O Estudo em Vermelho, de 1887, O Signo dos Quatro, de 1890, O Cão dos Baskerville, de 1902 e O Vale do Terror, de 1914. Bom, eu escolhi dentro desses 4 O Cão dos Baskerville para falar um pouco sobre, porque além de ser o meu favorito, ele é o terceiro livro, o terceiro romance do Conan Doyle, ele já está com uma escrita bem mais desenvolvida e mais madura. Mas não só por mim, mas ele é considerado pela crítica, por algumas pessoas da crítica, como sendo o magnum opus do Arthur Conan Doyle. Bom, nesse caso, o Sherlock Holmes é chamado para tratar de um caso de uma morte de um homem chamado Charles Baskerville. Ele morre perto do solar da família dele, ele vem de uma família super abastada da Inglaterra, e a lenda diz que um cão demoníaco mata homens das gerações dos Baskerville há muito tempo. Então, quando ele aparece morto perto do solar dos Baskerville, a primeira suspeita é de que esse cão demoníaco tenha matado ele, e aí o Sherlock Holmes é contratado pelo sobrinho desse homem que iria herdar esse solar para descobrir o que aconteceu, para ver se não vai ser o mesmo destino dele. Agora, a minha crítica ao livro é que ele realmente tem uma narrativa muito mais densa do que os outros livros. Ele tem muitas pontas que ficam soltas no meio do livro, mas no final todas elas se amarram. E isso é muito interessante, porque os outros livros, apesar de sempre ter uma reviravolta no final, sempre vai ter algo para você descobrir no final, são coisas mais lineares, são coisas mais simples do que o Cão dos Baskerville. E além disso, uma coisa que eu considero muito importante numa narrativa de mistério é que o autor seja honesto com o público. Porque fazendo uma comparação, por exemplo, com Agatha Christie, que é uma outra autora de livros de mistério, o Conan Doyle ele é honesto. Ele, desde o princípio, ele bota todas as cartas na mesa. E se você tivesse o raciocínio do Sherlock Holmes, você conseguiria descobrir. Ou seja, quando você chega no final, tava tudo lá na sua cara desde o começo. Diferente da Agatha Christie, que ela, do nada, no final, tira coisas de onde não tinha. Além disso, também, uma curiosidade sobre o Conan Doyle e o Sherlock Holmes é que dizem que... Isso é uma lenda que nunca foi confirmada, mas dizem que o Watson seria uma representação do próprio Conan Doyle, porque ele próprio foi médico, assim como o Watson, e também serviu na Guerra do Afeganistão. E o Sherlock Holmes seria o alter ego do Conan Doyle. Sabe que todas as narrativas do Sherlock Holmes são uma conversa do próprio Arthur Conan Doyle com ele mesmo. É uma conversa dele com o próprio alter ego. Bom, essa foi a minha resenha. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa ou pelo menos incentivar alguém a ler esse livro, que é muito bom, recomendo. Dou uma nota 8,5.